Pessoal, estamos aqui mais uma sexta-feira no Talk Dosar. Hoje a gente vai falar de um tema bastante pertinente, principalmente para a pessoa que está idosando. Não que esse tema seja somente de interesse da pessoa que está idosando, não, tá? Mas, sobretudo, nós vamos falar dos 100 anos da Previdência Social. Galera, é um século, é um marco, não é isso? Então nós vamos estar falando sobre esse tema, né? A Previdência que esse ano completou 100 anos, então nós vamos ver aqui daqui a pouquinho com a nossa advogada Thaís Cristina, ela que está fazendo a sua especialização dentro deste tema. Então, assim, tudo casou, né? O centenário com uma advogada que está se especializando neste tema. Vem com a gente porque nós teremos várias informações muito importantes para você que é beneficiário, né, da Previdência Social, que contribuiu ao longo da sua vida e, sobretudo, para a pessoa idosa. Nós teremos várias novidades. Mas antes, a gente quer aproveitar esse momento inicial do nosso Talk Dosar para trazer aí, né, a nossa programação até o final do ano. Né? Nós tivemos, né, no semestre passado várias ações de idosar, tivemos simpósio, tivemos conferência sobre o Estatuto da Pessoa Idosa. Então foram momentos assim bem bacanas. Lembrando que o nosso Talk Idosar é toda sexta-feira, então fique ligadinho sempre com temas relevantes que ficam hospedados lá no nosso canal do YouTube. E o que a gente tem daqui para frente, pessoal? A gente tem, fique de olho na nossa semana de conscientização, de adaptação dos espaços domésticos para a pessoa idosa. Essa é uma campanha inédita do Idosar Centro de Pesquisas e Proposições. Nós lançamos essa semana no ano passado, com base numa das pesquisas, na primeira pesquisa que a gente fez sobre as vozes da experiência, onde a gente queria ali ter um termômetro, né, da sociedade em relação à faixa etária dos avós, e a gente pensou aquela questão que falava de quem tem avô na idade do idosamento. Então, a partir disso aí, a gente lançou essa semana. Então, fique ligadinho, de 23 a 30, a gente vai soltar aí uma série de posts conscientizando a galera e pedindo para que o pessoal envie para a gente fotos, marque o @idosar, né, mostrando lá que o espaço da residência para a pessoa idosa que mora com ela tá ficando, né, tá sendo adaptado. Vamos fazer essa conscientização. Sabe por quê, pessoal? Porque quanto menos acidente nós tivermos em relação à pessoa idosa, menos a gente vai engrossar a fila do SUS, que a gente sabe que é a fila do SUS. Depois que entra naquele CIRREG lá. Então, assim, a gente fazendo essa conscientização e diminuindo, né, esse impacto de acidente, a gente já vai estar ajudando tanto o idoso quanto também, né, o sistema público aí de saúde. Tá bom? E não somente isso, essa semana para nós do Idosar, de 23 a 30 de setembro, é como se a gente estivesse presenteando, parabenizando, demonstrando o nosso amor, cuidado e valorização para a pessoa que está idosando. Sabe por quê? Porque como a semana vai de 20 a 30, no dia 1º de outubro é o dia da pessoa idosa. Então vai ser assim uma antecipação de preparação para a gente comemorar em alto estilo o Dia do Idoso, que é no 1º de outubro. Lembrando, inclusive, que 1º de outubro nós vamos comemorar os 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa. Sim, porque o Estatuto, né, ele foi celebrado no dia 1º de outubro. Por isso o Dia do Idoso, por isso o Estatuto, né? Então vai ser assim, bem bacana, tá? Teremos também, tá, uma série de atividades voltadas exclusivamente para o Estatuto da Pessoa Idosa ao longo do mês de outubro, né, em comemoração a esses 20 anos. Em novembro, nós vamos startar uma campanha de arrecadação e também uma campanha de sensibilização para que vocês nos ajudem a levar o Natal para o idoso residente de LPIs. Nós vamos elencar 2 ILPIs,
onde vão receber as nossas doações, as nossas atividades do Idosar, que a gente já faz atividades em LPIs, tá, galera? Então, nesse dia vai ser um dia especial, vai ser o Natal dos idosos residentes. Então, em novembro, fique atenta para nos ajudar nessa campanha. A gente não pode ir lá de mãos vazias, então a gente vai contar muito com a sua colaboração e com a sua contribuição. Tá bom? Então, essa é a nossa programação até o final do ano. Lançamos também, e aí a gente finaliza aqui essa parte que eu sempre faço de introdução das ações do Idosar, para já chamar a doutora Thaís, que já está aqui com a gente, tá? Ela já vai entrar aqui com a gente ao vivo daqui a pouco. Quero que vocês atentem, porque nós lançamos mais uma ação do Idosar. Essa ação eu já tinha falado que a gente ia fazer isso, tá? Qual é a ação, Alexandra? É a ação de divulgar, informar, compartilhar e parabenizar iniciativas, informações que têm a ver com a temática da pessoa idosa. Então, nós lançamos, tem um postzinho lá, né, com o ícone do Idosar, dizendo assim, ó, Idosar, Centro de Pesquisas, divulga, informa, compartilha e parabeniza. Aí ali a gente coloca a notícia. Nós fizemos 2 lançamentos desse post essa semana. Primeiro foi relativo à Secretaria de Envelhecimento, que lançou uma série de cursos gratuitos em parceria com a Universidade da Terceira Idade da UERJ, né, a UNAT, tá? Então são cursos tanto para gestores de LPIs quanto para você, familiar, que tem uma pessoa idosa. Qualquer pessoa pode fazer. Quem é também de conselhos da pessoa idosa também pode fazer. Então, nós lançamos, nós ajudamos, né, a Secretaria e a UNAT a divulgar, a espalhar essa informação. Então, tá lá o postzinho. Só que fecharam hoje as inscrições, tá? Bom, hoje eu acho que ainda dá tempo, não sei. De qualquer forma, fique de olho que a gente vai estar sempre divulgando. A outra divulgação que nós fizemos foi sobre uma lista de medicamentos especializados, né? Aquelas doenças assim, cujos remédios são bem caros, né? Nós divulgamos essa lista a partir da live que nós tivemos na semana passada com a Adriana Abreu, que falou sobre, né, indicações de demência em familiares, né, que são idosos. Como é que a gente identifica? E aí ela compartilhou e a gente já divulgou também. Então fique de olho, porque esses posts vão trazer muitas informações relevantes. E se você quiser colaborar conosco, mandando para a gente algumas notícias, a gente só vai divulgar, tá, pessoal, aquilo que for de fonte oficial. Tá? Nós não vamos divulgar nada porque é legal, porque é bacana, porque é divertido. A gente não tem compromisso com isso, tá bom? Então, se você tiver uma notícia pautada, com fonte segura, manda para o Idosar vai tratar aquela informação e vai postar. Combinado? Então, é isso. Você que já está conosco, nós já estamos aqui acenando para você. Muito obrigada, você que está sempre com a gente, acompanhando tudo. Fique à vontade para fazer as perguntas, combinado? Pode fazer perguntas à vontade, coloca aí no chat que a gente vai continuar a sua pergunta. Thaís, eu já te convidei aí, só basta você clicar para aceitar, tá bom? Já vi aí que você ativou seu vídeo ao vivo, bacana isso. Já a Thaís já aparece aqui para gente. Thaís é uma jovem, né, que já é advogada e é advogada muito compromissada, muito séria, muito didática, com muita profundidade, muito conhecimento. Então, ela vai estar aqui compartilhando com a gente, né, essas informações. Quando eu conversei com ela, que eu queria alguém, né, para falar sobre a previdência social, ela, não, eu posso falar porque a minha especialização é em cima desse tema. Então, ela está aqui apropriadíssima, tá, pessoal? Para estar falando aí com a gente sobre esse tema, previdência social, num percurso de 100 anos. Thaís, cadê você? Oi, tá me vendo? Não estamos te vendo, você precisa abrir sua câmera, né? Deve ser isso. Tá aberta. Aparece aqui na tela. Mas você tá conseguindo me ouvir? Você tá no Instagram? Tô no Instagram. É? Eu aceitei, aparece você e eu aqui na tela.
Eu As não estou te pessoas... vendo. E ninguém tá conseguindo me ver na live também? Gente, você que já está aí na live com a gente, responde. Vocês já estão conseguindo ver Thaís? Tem alguém conseguindo ver Thaís? Coloca aí se sim ou não. Será que é melhor eu sair e entrar de novo, É então? melhor. Porque a gente não está Então, conseguindo te ver, não. tá, deixa eu sair e entrar de novo. Ah, ele É tá me importante, vendo. tá até ouvindo, mas não está vendo, né? Ah, deixa eu sair e vou entrar novamente, então. Tá certo, tá certo. Pessoal, enquanto isso, quem ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, vai lá, só colocar aí Dosar Centro de Pesquisa, já vai aparecer. Se inscreve lá, comenta, né, os temas que a gente tem lá e que a gente já produziu, compartilha também, ajude as nossas informações a chegarem ao máximo de pessoas possíveis, porque como a gente tem recebido muito feedback bom, né? É sinal que a gente está produzindo algo de conteúdo e é isso que a gente quer mesmo, tá bom? Thaís já está conosco? Agora foi. Eu ainda não te vejo. Você me Meu vê? Deus! A gente tem que estar em duas telas compartilhadas aqui. E aqui pra mim aparece nós duas nas duas telas, você em Gente, que cima e eu mais embaixo. é essa? Não sei. Eu também não sei. E eu Pessoal que consigo. está aí, consegue ver Thaís? Thaís e eu, assim, vocês conseguem ver, pessoal? Ajuda a gente aí nessa logística. Conseguem ver, Thaís? E conseguem ver eu, eu também? As duas? Você tem alguma outra Sim. conta, Thaís? Não, né? Não. Só essa mesmo. Será que é algo no seu Insta? Porque eles estão me vendo também, estão vendo nós duas. Estamos vendo É? vocês São as duas. duas? É, aí, ó. Estamos vendo vocês duas. Eu também tô te vendo Gente, normal. que mágica é essa? Deixa eu ver quem respondeu sim. Peraí. Pedalando, dignidade, tá vendo as duas? Estão vendo as duas? Bom, gente, não sei qual é a mágica, mas assim, super tudo bem. Eu não vejo Thaís. Mas se vocês que estão aí com a gente, muito obrigada por isso, estão vendo, beleza. Então vamos começar, Thaís? Vamos. Bacana. Então, Thaís, eu gostaria que nesse momento você se apresentasse para a gente então entrar nas perguntas. Pode ser assim? Sim. Eu me chamo Thaís, eu sou advogada, especialista em direito previdenciário. Eu estou muito feliz por fazer parte desse projeto do Idosar, que é um projeto muito bacana, que não só visa informar os idosos, mas incutir neles também, né? Fazer eles participarem de atividades, se preocupa com eles de uma maneira geral. É um projeto bem bacana, bem legal. E eu estou muito feliz de poder fazer parte dessa live, de poder colaborar de alguma forma com esse projeto. Que bom, Thaís. A gente também está muito feliz por ter você aqui, por você ter aceitado esse desafio, porque geralmente as pessoas ficam com medo, né? Falar ao vivo e tal, né? E você aceitou super de boa. A gente construiu esse tema juntos, porque todos os temas aqui que a gente trata, pessoal, eu sempre converso com aquele que vai ser entrevistado para que verdadeiramente toda a nossa conversa, né, esse percurso de 1 hora que a gente tem toda sexta-feira, seja bem assim relevante, que a pessoa saia daqui já tomando alguma atitude de mudança ou procurando algum organismo que vá beneficiá-lo, não é só informação pela informação. Então a gente tem muito esse cuidado. Então esse tema previdência social, né, foi um tema construído com muito carinho, então fique até o final para que você aproveite tudo que vai ser falado aqui. Mas caso você perca, né, essa oportunidade de estar com a gente ou queira assistir novamente para saber direitinho o que foi falado, não tem problema. Vai no nosso canal do YouTube porque vai estar hospedado lá. Thaís, fala para a gente um pouquinho do que é, né, a Previdência Social, porque muitos ouvem falar em Previdência Social,
sobretudo nas reportagens, né? Ah, Previdência Social, mas não sabe a fundo. Explica aí pra gente, de modo bem didático, o que vem a ser Previdência Social. Então, Alexandra, a Previdência Social é um seguro social em que o trabalhador participa através de contribuições mensais e o benefício dessa contribuição é garantir ao trabalhador segurado uma renda na hora em que ele não puder mais trabalhar, ou seja, no caso da aposentadoria. E não só isso, né? Ele é criado também para aquele quadro dos chamados riscos, para resguardar também o trabalhador em caso em que ele não pode trabalhar, mas que não seja em caso de aposentadoria, como no caso de uma doença, que aí vem o auxílio-doença, como no caso da perda de um rendimento, onde ele não possa mais prover a si mesmo, ele está segurado pela Previdência e ele vai receber um benefício para que ele possa se suster, por ele ter contribuído para a Previdência Social, né? Porque existe uma diferença entre a Previdência e a assistência social. Perfeito. Você falou assim, de uma coisa assim maravilhosa. Então, em rápidas palavras, faz essa distinção para quem está ouvindo a gente de Então, previdência social e assistência social, que são duas instâncias diferentes. sim, então, a Previdência Social, o usuário da Previdência Social é todo aquele que contribui para a Previdência. É o trabalhador que contribui para a Previdência, seja ele empregado em carteira ou autônomo. Agora, a assistência social, ela é criada para ajudar todos aqueles que necessitam, independente de contribuição. Aí é o caso do Bolsa Família e também do famoso benefício BBPC Loas, que tem alguns requisitos Obrigada aí onde... por essa discussão rápida, tá, Thaís? Thaís, fala um pouquinho para a gente, já que a gente está falando de previdência social, fala um pouquinho desse percurso aí de um século, né, da previdência social. Então, é bem interessante, né? Porque a Previdência ela não começou no Brasil, né? Ela tem uma evolução em todo o mundo. A Previdência ela começou no ano de 1601. Ela surgiu na Inglaterra como Poor Law Act, que significa Lei dos Pobres, que foi voltada para as camadas mais pobres da população. Depois, em 1789, veio a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que englobou a Seguridade Social como direito inerente ao homem. Depois, em 1883, o chanceler Otto von Bismarck instituiu o primeiro sistema da Previdência Social, voltado para a doença, seguro-doença, em 1883, acidente de trabalho, em 1884, e invalidez e velhice, em 1889. Até que vai chegar em 24 de janeiro de 1923 no Brasil, a Previdência Social. Só que ela chega no Brasil, a Previdência Social, ela vem em 5 períodos. Ela vem avançando, né? E a cada vez ela vem evoluindo mais. Ela começa no Brasil como a Lei Eloy Chaves, que é a Caixa de Aposentadorias e Pensões para Empresa de Estrada de Ferro, que chegam a mais de 180. E depois ela vai se registrar no dia 24 de janeiro, que é o Dia da Previdência Social ou Dia dos Aposentados. Depois tem o segundo período, que vem a proteção social, que leva em conta as categorias profissionais. Depois surge o Instituto da Aposentadoria e Pensão dos Marítimos. Surge depois o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários. Depois vai surgir o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Trabalhadores em Transporte e em Cargas. Depois vai surgir a Aposentadoria e Pensões dos Industriários. Depois vai surgir a pensão dos bancários e aposentadorias. Aí vem o terceiro período, que é o período da unificação, que é entre 1960 e 1977, que vai criar a Lei Orgânica da Previdência Social, que vai criar o regime da Previdência Social
e vai instituir disciplina única e genérica para todas as categorias de trabalhadores relacionados às atividades privadas. Depois disso surge, no dia 21 de novembro de 66, o Fundil, os Institutos de Aposentadorias e Pensões do Instituto Nacional da Previdência Social. Depois, em 1967, vai surgir o Seguro de Acidentes do Trabalho, que passa a ser um monopólio estatal. Em 1971, vai surgir o PLO Rural, que é o Programa de Assistência Social ao Trabalhador Rural. Vem evoluindo, vem englobando e cada vez mais vem aderindo mais pessoas, né? Incluindo um grupo maior de trabalhadores na Previdência Social, né? Aí vai vir no quarto período, que é entre 1977 e 1988, que vai vir a reestruturação da Previdência Social, que vai ser criado o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, que vai ser dividido por área de atividade, não mais por clientela. E o Instituto de Administração Financeira da Previdência Social e o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Até que em 1988 vai vir a proteção dos riscos sociais mediante o pagamento das contribuições devidas pela sociedade em geral, pelos trabalhadores, empresas e pelo próprio Estado. Thaís, eu estava aqui te ouvindo atentamente, né? Sim. E essa live, pessoal, tá quase uma aula de história, né? E é bom a gente ter aí esse entendimento, esse percurso, que pelo que você explanou aqui para a gente, o Thaís, você vê que ao longo dos 100 anos, né, à medida em que as pessoas, a sociedade como um todo, né, o país como um todo foi se desenvolvendo, foi se reestruturando a previdência social, né? E foi muito assim um trabalho de inclusão, né? Vieram os industriais, vieram os rurais, enfim, foi olhando para a sociedade, para a necessidade e agregando e incluindo. E aí a gente precisa entender essa linha histórica, pessoal, até para a gente também fazer a linha, e aí a Thaís vai me corrigir, e se tiver advogados aqui também, nos corrija, e não só nos corrija, mas nos instrua. Aí também a gente viu que recentemente nós tivemos a reforma da Previdência. É isso? Sim, correto. Por que a gente teve essa reforma da Previdência? Porque a gente também viu que, né, de acordo com o IBGE, a gente tem um aumento da expectativa de vida, né, que aumentou assim, significativamente, né? Então a gente tinha uma população que estava envelhecendo e está envelhecendo, mas a gente tem poucos jovens também. E como é que a gente se organiza isso, né, a título de reforma da Previdência? Fato é que não é só por isso, né? Não foi só esse critério para a reforma da Previdência, né? Então, economicamente, o país precisa se sustentar. Então, dentro dessa linha de raciocínio, um critério, um indicador só que eu estou colocando, que é essa questão da população mais envelhecida, de acordo com o IBGE, e a gente está constatando isso, então eu, né, historicamente, economicamente, eu teria mais aposentados do que mão de obra trabalhando e contribuindo, né? Então, como é que uma previdência pode continuar pagando se esses aqui já não trabalham mais, não contribuem, e eu tenho uma massa aqui pouco pequena, menor, um percentual menor que contribui. Então, esse também foi um dos indicadores. Minha leitura tá valendo, Thaís? É nessa linha também? Tá valendo, é por conta do número maior, né, de segurados da Previdência Social, aí surge um buraco nos cofres públicos, né? Aí acaba surgindo um déficit e por conta disso é necessário uma reestruturação, uma reforma para que venha se equilibrar, para que venha haver um equilíbrio do número tanto para os segurados quanto para aqueles que também participam da assistência social, porque a assistência social ela também é promovida pela Previdência Social, né?
Aí, para não haver esse déficit, para se manter equilibrado, é necessário ter essa reforma, esse reajuste, né? Thaís, fala um pouquinho para a gente de quais direitos específicos voltados para a pessoa que está idosando. Porque a Previdência, pelo que a gente, né, pela explanação da Thaís aqui, a gente já sabia, e aqui a gente reforça, né? Que a Previdência é para qualquer cidadão, não é isso? Qualquer cidadão, contribuinte, né? Sobretudo o contribuinte, que quando ele precisar, ele tem esse retorno, né? Mas tem também aqueles que não contribuem, em algum momento também tem um olhar para essa pessoa que não contribuiu institucionalmente, né? Enfim. Mas eu quero falar mesmo, Thaís, de quais benefícios voltados diretamente para a pessoa que está idosando. Tem isso? Tem a aposentadoria, né? Que é por idade ou por tempo de contribuição. E nós temos também o BBPC Loas, que é para pessoa idosa. A partir dos 65 anos, a pessoa tem direito. A aposentadoria é para todo aquele que contribuiu para a Previdência Social, que preenche os requisitos de idade, tempo de contribuição, carência. Tem todos os requisitos que precisam ser preenchidos. Mas agora, na assistência social, no caso do BBPC Loas, que é um benefício onde os idosos têm direito a um salário mínimo, eles precisam ter 65 anos e preencher também o requisito da renda mensal para poder ter direito a esse benefício. Thaís, Sim. então fica assim, gente. Esse direito é o mais conhecido. Né? É o que todas as línguas falam. Mas fato é que Thaís está trazendo aqui para a gente, pessoal, que tem um critério para se usufruir desse benefício. Que no caso aqui, né, é a pessoa ter 65 anos, está dentro daquele critério lá, né, de 1/4 da renda per capita da família, né, assim, dependendo de onde mora. Então tem as condicionalidades. Porque tem gente achando, caramba, eu tenho 65 anos, nunca trabalhei, então vou lá requerer da Previdência, né? E aí é muito importante falar, né, Thaís, que caso você esteja dentro dessas condicionalidades e for constatado que você tem direito a esse benefício, não precisa impetrar advogado, tá, pessoal? Isso é importante também, tá? Então é só procurar o INSS, fazer o seu agendamento, levar a documentação e aí eles vão tramitar o seu processo. É importante a gente reforçar isso, tá? Se a pessoa quiser, né, judicializar e chamar um advogado, beleza. Mas de verdade não precisa e, graças a Deus, esse trâmite tem sido cada vez mais rápido, tá bom? Porque antigamente demorava assim um absurdo, né? Então esse é um ponto. Thaís, teria algum outro direito sem ser esse? No caso, só esse, mas quando a gente fala, igual você colocou, né? Para a pessoa poder requerer o BBPC Loas, aí ela precisa preencher aos critérios idade, mas ao critério também da renda. Mas existem outros casos também de que as pessoas têm direito ao BBPC Loas, que não é só por idade. É no caso também do deficiente, do autismo, pessoas com AIDS também têm direito ao BBPC Loas. Isso é muito importante, as pessoas terem esse conhecimento também, né? Que as pessoas com AIDS, por conta do estigma social, também têm direito ao BBPC Loas, assim como deficientes. E o Loas é algo muito interessante também, né? Porque às vezes, hoje no Brasil, muitas pessoas trabalham de maneira irregular, o que não é correto, mas a gente sabe que é uma verdade e algo muito comum, né? E essas pessoas não contribuem para a Previdência Social. É errado, mas a gente sabe o que acontece. Se eventualmente essa pessoa sofre um acidente, o que a incapacite de trabalhar, deixando ela deficiente, incapacitada, essa pessoa também tem direito a receber o BBPC Loas, uma vez que ela preencha também o requisito da renda mensal familiar per capita, como você falou, que é 1/4 do salário mínimo por pessoa, né, que compõe o grupo familiar.
Agora, já no caso da aposentadoria, a pessoa tem que ter contribuído e tem que preencher os requisitos, que são a carência, tempo de contribuição ou idade. Agora, a gente aproveita, Thaís, para pedir o pessoal também para fazer ou atualizar o seu CAD único, né? O cadastro Isso. único também, né? Porque por meio desse cadastro único, você vai ver se você tem direito e até também a outros benefícios. Porque tem outros que a gente também desconhece, né? Antes de eu te fazer a próxima pergunta, Thaís, deixa eu colocar aqui a fala da Simone Pereira, que ela pergunta, ela diz o seguinte, eu não sei se é uma pergunta ou se é uma colocação, vou ler aqui, tá? E no caso, para quem é de insalubridade? Por exemplo, a enfermeira tinha direito de se aposentar com 25 anos de trabalho, dentro da mesma função. Ainda procede? Ainda procede. Então, isso não caiu, né? Não. Eu não sei se a Simone está perguntando isso porque ela ouviu algum caso de alguém que não teria se aposentado dentro dos 25 anos. Simone, se você quiser dar mais detalhes para a gente, tá? Fica à vontade aí no chat e aí a gente vai ver direitinho qual é o seu contexto que você está dizendo aí para a gente, né? Mas, de verdade, não só a enfermagem, como algumas outras profissões, né? Tem esse marco aí de 25 anos por conta de salubridade e outras questões a mais. Não é isso? Vamos ver aqui se tem mais alguém colocando alguma situação. Não tem ninguém, não. Por enquanto, não. Mas vocês podem colocar, tá, pessoal? A questão de vocês aí. Vamos aproveitar a doutora Thaís aqui, que está afiadíssima. Bom, falamos do percurso, falamos do que é a Previdência Social, falamos do percurso de 100 anos, falamos também dos direitos principais em relação à pessoa idosa, que é o BPC-LOAS, ou BPC, eu sempre confundo um pouquinho, né, a ordem da questão aí. E aí ela aproveitou para reforçar que esse não é um benefício exclusivo da pessoa idosa, e sim também de outros cidadãos, né, como pessoa com AIDS, deficiente, né? Foi muito bom você demarcar isso. Mas deixa eu te colocar uma situação que eu fiquei sabendo, Thaís, há pouco tempo. E é a situação de pessoas deficientes, por exemplo, independente dela ser idosa ou não. Eu fiquei sabendo que ela pode requerer via INSS a complementação de 25% a mais na sua aposentadoria para que ela tenha condições de pagar alguém para ajudá-la, para cuidar dela. Você fala um pouquinho disso para a gente, Thaís? Então, 5% seria um adicional de 25% do valor da aposentadoria, mas ele foi criado exclusivamente para as pessoas que foram aposentadas por invalidez. Pessoas que... Thaís, queria falar um pouquinho mais alto. Esse benefício foi para quem mesmo? Foi criado para as pessoas que foram aposentadas por invalidez. E no caso dessas pessoas que foram aposentadas, não todas as pessoas que foram aposentadas por invalidez, mas as que foram aposentadas por invalidez e necessitam de auxílio de terceiro para realizar coisas básicas, como tomar banho, cuidar da sua casa, entendeu? E o INSS, ele deu até um rol de algumas doenças que dão direito a esse acréscimo dos 25%, que é no caso da cegueira total, no caso da perda, no mínimo, de 9 dedos das mãos, paralisia de 2 membros superiores ou inferiores, perda dos membros inferiores acima dos pés, quando a prótese for impossível, perda de uma das mãos de dois pés, ainda que a prótese seja possível, perda de um membro superior e outro inferior, quando a prótese for impossível, alteração das faculdades mentais com grave perturbação de vida orgânica e social, doença que existe. Se você completar a lista, nesse caso aí de perda cognitiva, entra pessoal de Alzheimer ou é uma outra coisa? Entra, porque
porque uma pessoa com Alzheimer, ela perde totalmente o sentido, né? Porque agora, né, a gente precisa saber, agora mais do que nunca, a gente precisa saber essas informações. Sim. Pode continuar, Alicia, querida. Doença que exija permanência contínua no leito, incapacidade permanente para atividades da vida diária. Só que, apesar da lei estabelecer que o adicional é vinculado exclusivamente para a aposentadoria por invalidez, o Judiciário já determinou em diversos casos a ampliação para outros benefícios, como a aposentadoria por tempo de contribuição, idade e especial em casos em que os aposentados se tornam inválidos depois da concessão da aposentadoria. Em regra, ele é para as pessoas que se aposentaram por invalidez e precisam de auxílio de terceiros. Mas judicialmente já tem sido possível, né, para outros casos de pessoas que se aposentaram por tempo de contribuição, idade especial, mas que depois da aposentadoria elas se tornaram inválidas e eventualmente necessitam também do auxílio de terceiro para as atividades diárias, né? Dígito de palmas, né? Essa inclusão, né? A gente está percebendo que a Previdência tem esse cuidado de inclusão. Muito bacana isso. Pessoal, eu estou contando essa história, né, dos 5% que eu ouvi falar, baseada numa amiga que ela é aposentada por invalidez, tá, Thaís? E foi a partir da informação dela que eu busquei isso, né? Falei, caramba, essa é uma informação que muitas pessoas precisam saber e não sabem. Aí eu fui buscar a fundo, liguei para 135 e outro dado importante, tá, pessoal? Não precisa impetrar advogado para você requerer esse benefício. Basta ligar para 135, que agora, inclusive, ele aceita a ligação por celular, porque antes não aceitava, só por telefone fixo, e isso era um dificultador. Agora eles incluíram. Então, você liga pelo seu celular mesmo, 135, fala com eles, explica essa situação. Eles vão preencher um requerimento. Eu estou falando baseado nessa minha amiga que já pleiteou, tá? Eles vão preencher contigo ali por telefone uma série de dados, né? Vai ter um requerimento. Esse requerimento vai passar pela análise da perícia e a perícia entra em contato, né, com o contribuinte e o contribuinte também, né, com aquele número do protocolo que ele tem, ele pode, inclusive, consultar via aplicativo Meu INSS. É importante também que a gente tenha o nosso aplicativo Meu INSS. É um aplicativo, inclusive, né, que ele tem um passo a passo chatinho, mas é necessário para a gente acompanhar, tá, pessoal? Então, esse é o benefício. Thaís, você tem como deixar com a gente esse link que fala aí desses critérios, de quem está nesses critérios? Você tem esse link oficial? Alexandre, é só uma colocação, né? Nesse caso do Meu INSS, né, facilitou muito. Hoje nós temos mais de 100 requerimentos que pode ser feito pelo Meu INSS. E o BBPC Loas, ele não precisa realmente do auxílio de advogado para que se dê entrada no benefício. Mas há casos em que há uma demora muito grande por parte do INSS em julgar, em analisar, né, esse requerimento administrativo. Aí, nesses casos, a pessoa precisa do auxílio de um advogado para que entre com um mandado de segurança, para que tenha os seus direitos salvaguardados de ter analisado o seu benefício em um tempo razoável. Porque tem casos que às vezes fica 2 anos lá parado e não é analisado, mesmo com a pessoa ligando, já tendo feito tudo o que deveria ter sido feito. Thaís, obrigada pela sua contribuição. A gente tem reforçado muito isso, a questão de o que precisa de requerer advogado ou não, porque, infelizmente, você sabe disso, né? Muitos idosos, eles são enganados. Sim, verdade. Quantos advogados ficam lá com o cartão dele e pegam os 3, 4 primeiros 5 meses do pagamento dele? Inclusive, é ilegal você ficar com o cartão. Disso aí, né? Então, hoje, você reforçar que ele só vai precisar impetrar advogados em casos, né, específicos, isso é importante.
E aí tem gente, inclusive, que prefere nem receber o benefício, que ele pensa o seguinte, eu vou colocar o advogado vai me cobrar, e vai que eu não receba. Entende? Então tem gente que nem usufrui do direito vai porque ele pensa que tem que estar ligado ao advogado. Enfim, tem uma série de situações, né? Então foi libertador quando nós, cidadãos contribuintes, soubemos que na maioria dos casos, e nos casos de regra geral, não precisa impetrar, isso aumentou absurdamente o percentual de pessoas passando a usufruir daquele direito, né? Porque a falta de conhecimento te aprisiona. É verdade. E a informação te liberta, né? Então, por isso nós estamos aqui para libertar as pessoas, né, desse sentido. Então, veja se você está dentro dessa realidade e vai lá, procura um CRAS mais próximo da sua casa. Vai no CRAS, pessoal, tem um território lá. Parece até que eu estou querendo desempregar os advogados, né? Não é isso não, pessoal. Não é isso mesmo, não é de verdade. Mas é saber que o cidadão contribuinte, né, que já a vida toda contribuindo, ele tem esse direito. Thaís, eu vou ver aqui se tem alguém perguntando ou fazendo alguma sinalização. A gente colocar aqui para você, tá? Enquanto isso, Thaís, deixa eu ver aqui o horário, porque o horário, quando o papo tá bom, passa muito rápido. É verdade. Falta pouco. Fazendo aí suas considerações finais. E eu queria muito que você falasse sobre a revisão de pensão, porque tem um nome específico, né? Revisão da vida toda. Revisão previdenciária, seria esse o termo? Revisão da vida toda. Isso. Espera só um pouquinho que ela vai falar sobre esse dado muito importante também, tá, pessoal? Deixa eu só olhar aqui quem mais contribuiu. Vamos lá. Quirino vai dizer, ainda tem aposentadoria com 65 anos e 180 contribuições ou 15 anos de contribuição? Essa aposentadoria que o Quirino está falando é a aposentadoria por idade. Para se aposentar por idade, a pessoa tem que ter a carência de 180 contribuições. O que é a carência? O período de carência é a contribuição mensal. Todo mês a pessoa faz aquela contribuição na data correta. Para computar como carência tem que ser mês a mês. Aí tem que ter o tempo de 180 contribuições de carência e mais 15 anos de contribuição para aposentadoria por idade para homens. A idade de 65 anos. Ou mulher, que agora é 61,6, né? 61 anos e 6 meses. 62. É importante também, pessoal, que se você for servidor público, você pode pagar, né, ao INSS. Você pode pagar, você pode contribuir, e aí você fica com 2 aposentadorias. Quem sabia disso, dessa informação? Eu fiquei sabendo também e comecei a fazer o quê, Thaís? Comecei a pagar também, a contribuir para o INSS para que eu venha ter mais uma aposentadoria. Fato é que existem outros tipos de aposentadoria, né? Previdência privada, né? E tudo mais. Social. Tá? E aí você pode escolher como vai ser a sua contribuição, né? Em cima do salário mínimo ou em cima, né, de 2, enfim, aí cada até qual tem um específico. Tô certa, Thaís? Tá certa. Pode então, fazer uma complementação também. Oi? Essa sua aposentadoria é como se fosse uma à parte para você se aposentar 2 vezes. Você vai acumular 2 aposentadorias. Sim, sim. Quem é servidor público tem essa oportunidade, né? Porque é uma oportunidade que eu vi, né? Porque é um valor que você gasta no lanche. Então, que tal você, né? Tá aí contribuindo para mais uma aposentadoria. Eu tô nessa, tá? Vamos falar um pouquinho e aí a gente já vai para as considerações finais, porque viu, Thaís? Passou como passou rápido? É verdade, muito rápido mesmo. Muito rápido. E a gente falou coisa pra caramba, tá? Fala um pouquinho dessa revisão aí de aposentadoria para a vida toda. Pessoal, por que a gente vai fazer essa pergunta de ouro para a Thaís, né? Tudo bem que todas as informações aqui para a gente foi de ouro, mas essa é por quê? Porque você pode estar ganhando de aposentadoria, né, menos do que deveria. E aí, com base nessas informações que Thaís vai trazer aqui para a gente, seria interessante você fazer aí uma simulação com bastante segurança, tá, pessoal?
Se não se sentir seguro, não faça. Como diz, deixa como está. Mas é bom a gente ter informação. Thaís, é com você. Antes de eu entrar na revisão da vida toda, eu queria também fazer uma colocação de algo que eu deixei aqui para falar, Alexandra, que é algo muito legal também, que é sobre o auxílio acidente. O auxílio acidente, ele é um auxílio de caráter indenizatório para o trabalhador que sofreu algum tipo de acidente que deixou ele com uma lesão permanente. E ele recebe o auxílio acidente ainda quando está recebendo o auxílio doença. Só que depois, se ele eventualmente voltar a trabalhar, ainda que seja remanejado em uma outra função, ele tem direito a continuar recebendo esse auxílio acidente. E quando ele se aposenta, ele tem direito de ter esse valor incluído no salário base da aposentadoria dele. E muitas vezes, sim. E muitas vezes. Thaís, esses benefícios que você está falando aqui, a pessoa, para ter direito, ela precisa requerer ou é automático? Ela precisa requerer. Tanto antes, enquanto estiver recebendo auxílio-doença, como depois de ser reintegrado, remanejado em um trabalho. E quando a pessoa se aposenta, esse valor do auxílio-acidente, ele deve ser incluído para cálculo da aposentadoria da pessoa. E em caso que, assim, 80% das vezes o INSS não inclui esse valor na aposentadoria. Aí já é um caso também revisional daquela aposentadoria, mas não tem a ver com a revisão da vida toda. É só algo interessante que eles às vezes deixam muito a desejar e muitas pessoas às vezes deixam de receber esse valor quando estão trabalhando e até mesmo quando se aposentam, que é um valor que deveria ser incluído no salário base, no salário benefício da aposentadoria. Então, Thaís, são essas coisas que me inquietam, porque, assim, como que o contribuinte vai requerer se ele nem sabe daquele benefício ou daquela informação, entende? Sim. Então, pessoal, a gente do Idosai, a gente está com esse compromisso de trazer informações, de trazer luz a algumas informações que elas ficam lá ocultas e que ninguém diz para gente, ninguém explica, ninguém dá o caminho das pedras. Isso é muito perverso, né? Porque se eu sou cidadão contribuinte, minimamente, né, ao ver lá o meu cadastro único, né, que eles cobram tanto, né, ver que eu estou dentro daquela condicionalidade, daquele critério, é sinalizar. Gente, na verdade, a Previdência não está fazendo favor nenhum. Ela está me devolvendo aquilo que me é de direito, entende? E não fazer com que a informação seja veiculada, que o contribuinte saiba que ele tem direito àquilo, é, no mínimo, uma perversidade. Então, a gente precisa expandir essas informações, sabe? Então, Thaís, eu vou te pedir isso, se você tiver um link que fala sobre isso, que traz todos os critérios, manda para a gente que a gente vai lá com o nosso post, né? Idosar divulga, informa, compartilha, parabeniza, a gente vai colocar lá para que as pessoas possam usufruir disso. Vamos lá, Thaís. Então, vamos entrar agora no tema revisão da vida toda, correto? Então, a pergunta que todos fazem, né? O meu benefício vai aumentar ou vai diminuir? Quem tem direito à revisão da vida toda? E o que quer dizer a revisão da vida toda? Para você saber se o benefício vai aumentar ou diminuir, só tem uma maneira de saber. Fazendo o cálculo, aplicando as regras vigentes até novembro de 2019, incluindo as contribuições anteriores a julho de 94. Para isso, é aconselhável que o beneficiário busque a ajuda de profissionais especializados em cálculos previdenciários para reduzir o risco de avaliações ou análises incorretas. A forma mais segura de solicitar a revisão do benefício é por meio de ação judicial, já com os cálculos pedindo e fundamentados corretos,
para evitar que a revisão diminua o valor do benefício. Os beneficiários há menos de 10 anos, aqueles que passaram a ser beneficiados antes da reforma de 2019 e, por fim, que tiveram contribuições antes de 94. São essas pessoas que podem fazer, né, a revisão da vida toda. As pessoas que foram aposentadas há menos de 10 anos, porque senão o direito caduca, e que tenha contribuições anteriores a julho de 94. O foco da ação vai ser revisar os cálculos dos valores dos benefícios, incluindo todo o período de contribuição do segurado, inclusive as contribuições feitas antes de julho de 94. É que o calcular os benefícios que se enquadram na revisão, o INSS não considerou as contribuições anteriores a julho de 94, prejudicando principalmente aqueles trabalhadores aposentados que tiveram contribuições antigas e consideradas altas para aquela época. É importante lembrar também que o STF, em 2022, já decidiu que o beneficiário tem direito de escolher a regra de cálculo mais favorável para o seu benefício, ou seja, a inclusão das contribuições anteriores a julho de 94 no cálculo do benefício se tornar o valor maior, o beneficiário terá direito a escolher a aplicação dessa regra. Mas é uma opção, não é obrigatório, né? E é só no caso que o beneficiário vê que realmente vai ser benéfico para o benefício dele. Mas para isso é necessário que ele faça um cálculo para analisar caso a caso. Agora também ainda continua nessa questão da revisão da vida toda, continua no STF, é até um pouco complicado a gente falar sobre ela, porque ela não está totalmente pacificada. Ela continua ainda sendo julgada, né? Um dos julgamentos ainda que estão decidindo é quais benefícios terão direito a essa revisão. Vai ser só aposentadoria? Vai ser pensão por morte também, entendeu? Ainda está uma discussão no STF com relação à revisão da vida toda. Entendi. Quer dizer, acho que entendi, né? Eu estou aqui pensando, né? Que aí você ouve essas coisas, provavelmente está acontecendo com quem está nos ouvindo também, né? Você começa a pensar em situações de familiares, de conhecidos, né? Isso. Para ver se aplica e a gente já fica doido para falar assim, fulano, vai lá e vê isso agora. Tem um pouco disso também, né? Da gente, já que a gente sabe da informação, passar para as pessoas. E é importante, eu queria que você frisasse isso, tá, Thaís, doutora Thaís, que quando a pessoa opta por, ao menos, fazer a simulação da pensão da vida toda, e aí ela constatar que não, então eu deveria receber menos, ela não precisa ter esse temor, não é isso? Reforça isso pra gente. Então, o correto é a pessoa fazer o cálculo antes para ver se vai ser benéfico ou se vai ser, de alguma forma, se vai prejudicar, se vai diminuir. Entendeu? Através do cálculo a gente consegue ter essa certeza se vai ser bom ou se vai ser ruim para a aposentadoria da pessoa, entendeu? Antes da votação do STF, como ainda não tinha nada pacificado, nada decidido, muitas pessoas foram entrando. Aí ficou aquela questão, mas e quem não for aumentar, vai diminuir o benefício? Agora, com as decisões recentes do STF, você não deve entrar com a ação judicial sem antes você ter a certeza se o seu benefício vai aumentar ou se ele vai diminuir com esse requerimento dessa inclusão, dessas contribuições, entendeu? De julho de 99. Aí, Oi. isso só se faz com o contribuinte tem autonomia de pedir ao INSS, após ele ter feito essa simulação, de pedir a revisão da pensão para a vida toda, ele tem essa autonomia, ou ele obrigatoriamente tem que impetrar um advogado para mover essa ação? Então, Alexandra, ele pode requerer ao INSS. Só que se ele requerer ao INSS
sozinho, sem ele ter feito antes o cálculo para poder ver se vai ser benéfico ou não, o INSS vai juntar o cálculo dele. Entendeu? Se o cálculo do INSS, no caso, for que diminua, é como se a pessoa estivesse autorizando, ela está requerendo que aquilo ali fosse feito. Consegue compreender? Ela está requerendo que aquela revisão fosse feita. Uma vez que a revisão foi feita nos cálculos do INSS, vai constatar que vai diminuir, vai ser diminuído, porque ele requereu aquilo. Entendeu? Entendi. Agora, por isso que é necessário a pessoa antes fazer o cálculo. O cálculo ele pode ser feito tanto por um contador especialista, né, em direito previdenciário, quanto por um advogado. Mas é necessário que seja feito esse cálculo para ver se vai ser benéfico ou não, para aí sim a pessoa requerer esse direito, porque é uma opção da pessoa requerer a revisão ou não, requerer essa regra ou não. Uma vez que ela requer essa regra sem fazer esse cálculo, é um risco para ela. Diante das Entendi. decisões recentes do STF, eu pude ver que é um risco, que pode realmente diminuir. Então, é necessário que seja feito antes do cálculo. Não é para a pessoa ter medo. Ah, eu não vou. É só a pessoa antes buscar fazer o cálculo para ter certeza com uma pessoa séria que vai fazer o cálculo, que ela sabe que é especializada naquele assunto. Aí sim, vendo que eventualmente vai ser bom, a pessoa vai lá e requer. Muitas vezes a pessoa tem Entendi. um aumento considerável do benefício. Caramba. Deixa eu te perguntar. A pessoa que ela não tem poder aquisitivo, né? Até porque a Sim, pensão dela é pequena e tal, e aí ela paga muita coisa, remédio, ajuda filho, ela paga aluguel, enfim. Ela não tem condições de impetrar um advogado. sim. Qual é o caminho que ela pode seguir nesse caso, né? Para ela fazer tanto a revisão quanto o requerimento. Ministério Público, ela pode tirar um dia para o Ministério Público e pedir isso? Tem essa justiça social, essa justiça aí itinerante, tem esses caminhos? Não, Alexandra. O certo seria assim, a pessoa buscar um contador ou um advogado. Hoje em dia, as pessoas facilitam muito com relação a esse valor de revisão de vida toda, não é valores consideráveis altos para a pessoa fazer o cálculo. Entendi. Não, porque assim, a pessoa ela não vai. Se a pessoa não tem condições, ela não vai nem querer que mexa com o salário dela, essa é a verdade. Né? E se ela não tiver um advogado, né, gratuito, né, um defensor público, um Ministério Público que faça isso por ela vai deixar quieto. Quando ela poderia, de Uhum. repente, estar ganhando mais, né? Sim. Direito adquirido. Enfim, mas, Thaís, faça suas considerações finais aí, querida. Eu quero te agradecer muitíssimo pela leveza como você trouxe as informações de uma maneira muito didática, compreensível, né? Daquela maneira que dá vontade de pegar o telefone e já ligar para o 135, ou então já entrar no site, ou então já procurar se aprofundar com algum advogado. Você trouxe essa provocação, né? Trouxe essas informações. Muito obrigada. Você tão nobre, tão apropriada, né? Então, eu quero assim, te agradecer. Você tem um potencial de sucesso aí na sua carreira que eu não consigo nem dimensionar. Que Deus te abençoe por isso. Faça suas considerações finais para a gente encerrar mais esse Talk do Ozar, tá bom? Minhas considerações finais é só agradecer mesmo ao Idosar, a esse projeto que não é só porque eu estou fazendo parte, mas é algo que eu vi que tem um verdadeiro comprometimento, não só com informação, mas também em auxiliar a pessoa idosa de todas as maneiras possíveis, né? Os programas que vocês têm criado também para poder trazer para eles também um ambiente de recreação, de divertimento. É algo muito lindo, é algo ímpar da gente se ver, é algo louvável. E eu quero agradecer a você, a esse projeto, por essa coisa linda que vocês estão fazendo, porque o mundo precisa disso mesmo, de amor, pessoas dispostas a ajudar o outro. E isso é algo
que não tem nem palavras, nem explicação. É algo muito bonito mesmo. E que vocês venham, cada dia mais Deus venha direcionar pessoas para que vocês venham trazer mais informações, mais conteúdo de qualidade, para informar essas pessoas, auxiliar cada dia mais no crescimento desse projeto. Obrigada, doutora Thaís. Obrigada mesmo. Eu quero aqui ler a consideração feita pelo Ramos Sandre Marina. É a Andréia Mariana. A Andréia Mariana, porque o endereço do Instagram, Sim. Ele muda a ordem, né? Enfim, ela colocou assim, feliz ideia para esta live. Parabéns, né? O tema realmente é um tema muito pertinente. E é isso que a gente quer, temas pertinentes. Os outros temas também não serão diferentes, tá, pessoal? A gente está aí com uma galera vindo com umas informações assim que você vai ficar sem fôlego, tá? Só gente fera, especializada, né, na temática da pessoa idosa, para a gente poder descortinar, né, muitas coisas que a gente tinha dúvida, para a gente saber não somente dos nossos direitos, mas os caminhos dos direitos. Porque mais do que saber que eu tenho direito àquilo, mas quais os caminhos que eu devo percorrer para usufruir desses direitos. E a minha oração, Deus sabe, é que esses direitos, eles não precisem ser requeridos, mas que eles venham como soma, né, daquilo que a gente contribui a vida inteira. Porque é muito ruim, né, você poderia ter a sua vida financeira melhorada e não tem porque você não sabia daquela informação. Se eu não sei aquela informação, não tenho como requerer. E se eu não tenho como requerer, eu também não recebo. Eu fico a vida toda recebendo aquela míngua, né? Então, romper com essas burocracias, né, que fazem com que a pessoa, o contribuinte, sobretudo o idoso, deixe de usufruir dos demais direitos. Essa é a nossa oração. E não somente isso, vai ser o nosso trabalho, né, de romper aí essas barreiras aí. Tá bom? Pessoal, muitíssimo obrigado você que ficou com a gente esse tempo todo nessa live. Muito obrigada mesmo, tá? Aqui a gente encerra mais um Talk Idosar. Super feliz com esse tema muito bem trabalhado. É o Idosar com compromisso com a valorização, visibilidade e também, né, o compromisso de dar oportunidades para a pessoa que está idosando. Um beijo e até semana que vem, sexta que vem. Tá bom, pessoal? Fica de olho que a gente vai divulgar aí os nossos próximos temas. Thaís, um abraço, querida. Abraço, Alexandra. Você também. E aqui a gente encerra mais um Talk Idosar, lembrando que esse Talk vai ser hospedado lá no nosso canal do YouTube. Daqui a pouquinho a gente coloca o link também lá para você do canal do YouTube, entre hoje e amanhã. Hoje não, porque hoje, pessoal, eu estou correndo para preparar a Associação de Moradores, porque amanhã nós temos o nosso 23º Encontro dos Anciãos, do Projeto Anciãos de Valor, onde os anciãos se reúnem, a gente vai ter lá uma devocional, vai ter uma trilha de atividades com 4 equipes de idosos competindo, vai ser uma benção, tá bom? Segue a gente. Beijo no coração e até a próxima.